Fala, Leandro Silva. Amiga, amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast Fala Leandro Silva. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora mesmo e acione o sininho para você acompanhar as nossas postagens, as nossas novas edições. E vamos agora ao nosso programa de hoje. Tá certo então! Ela foi vereadora por 2 mandatos, foi líder do governo Fernando Jordão, é advogada, mãe, guerreira. Eu converso com muito carinho hoje com essa amiga Luciana, nossa ex-vereadora. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você, em abrir o seu coração, em contar da sua vida, contar das suas lutas, das suas mágoas também. Obrigado por estar aqui com a gente no nosso podcast. Obrigada, Leandro. É um prazer para mim, você pode ter certeza disso. Já fui entrevistado por você antes, né? Foi na rádio. E hoje estou aqui participando com você, mostrando um pouquinho também de quem é a Luciana, né? Fora da política, né? Falando também sobre política, porque a política está no sangue, né? E para mim eu só tenho agradecimento mesmo. E hoje pela amizade, né? Eu falo muito que a gente espera tanto de alguns e é de quem a gente não espera que a gente recebe melhor acalento, né? Então, muito obrigada. Obrigado a você. Quem é a Luciana? Então, a Luciana é uma mãe, né? Eu tenho 44 anos, eu sou mãe, tenho 2 filhos. A Amanda tem 17 anos, uma jovem, né? Tenho o Guilherme, de 5 aninhos. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, trabalhei dentro de um banco, depois eu trabalhei na administração pública, na prefeitura, depois eu fui para a Câmara, até o convite, né, para vir candidata. Além disso, sou filha, né? Sou filha da Luzia, né? Uma moradora e nascida aqui, Ilhéu, né? Do Antônio. Hoje não está mais aqui com a gente, mas para mim é como se estivesse, que ele está sempre aqui no meu coração, que nasceu e morou no Oriró, né? Então eu sou filha de Angra, né? Angrense da Gema. Amo a minha cidade, amo as pessoas, né? E sou aquela pessoa polêmica também, né? Pelo meu jeito, muitos gostam, muitos não. E eu sempre falo que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas o respeito tem sempre que haver, né? Então, mas quem conhece costuma gostar um pouquinho da Luciana. Se eu conhecesse a Luciana há 25 anos atrás, aproximadamente, conseguiria identificar nela uma vereadora para esse momento ou aconteceu assim algo que você não tinha planejado para a sua vida, Lu? Então, eu sempre tive uma personalidade muito forte, né? Leonina, sou leonina, né? Mas eu sempre tive uma personalidade muito forte e sempre me coloquei, né? Eu sempre tive minhas posições. Então, se você olhasse para a Luciana há 25 anos atrás, você poderia não ver uma Luciana dentro de uma política, mas você já via uma Luciana com posições, né? Então, eu aprendi administração pública assim que eu entrei na faculdade, né? Trabalhei na Procuradoria muitos anos, foi uma escola maravilhosa para mim. Antes disso, eu vinha do setor bancário, Olha. né? Então, eu fui aprendendo, né? E com isso a gente vai gostando, mas sempre fui aquela pessoa do não, né? Que eu sempre fui a parte técnica, né? E era aquela pessoa do não. Até que Jorge Eduardo, né? Sou ex-vereador Jorge Eduardo, que é um amigo querido, né? Ele me convidou, eu fiquei meio assim, né? Mas eu estava dentro, eu era casada na época, e eu estava dentro de uma família muito política, né? E a gente tocou o desafio, foi onde a gente começou. Mas talvez 25 anos atrás você não me olhasse como político, porque eu era aquela pessoa retraída, né? Como eu falo que as pessoas podem não achar que não, mas eu sou muito tímida. Então eu era uma pessoa retraída e a gente sabe que as pessoas veem um político sorridente, né, tapinha nas costas, e eu não tinha muito esse padrão, né? Mas graças a Deus, Deus foi conduzindo e a gente foi caminhando. A Luciana é polêmica, é brigona internamente? Sou. Eu brigo comigo. Eu comigo mesmo. É exigente? Sou. Eu não aceito algumas coisas, eu me cobro muito também. Isso também é ruim, né? Que a gente acaba não relaxando na nossa vida. Mas eu me cobro muito, mas eu falo que a política, e isso eu tenho orgulho, né? Se eu for olhar para a Luciana, eu tenho muito orgulho disso em mim. A política ela não me mudou,
né? Porque tem muita gente que muda quando entra dentro da política, né? Vem o status, né? Eu sou vereador da cidade. E eu sempre falei que eu nunca vi isso como um status, né? Eu sempre vi a política como uma responsabilidade maior. Então, eu era a mesma Luciana, igual qualquer pessoa, com mais responsabilidade. Né? Então, eu sempre tratei as pessoas dessa forma, né? Eu sempre respeitei e muitas vezes eu concordei. Quando as pessoas falavam, eu falava, mas você tem razão, né? Porque antes de estar na política, eu sou uma eleitora, né? Eu também tenho decepções, né? Então, eu sempre respeitei a opinião das pessoas, sempre respeitei o direito delas de não estar não ser o suficiente para elas, né? Então eu me cobro e eu cobro o outro também, né? Mas graças a Deus a política ela só me evoluiu como pessoa, mas ela não mudou na minha essência em nada. Agora, Lu, você na verdade foi candidata a primeira vez com o apoio do ex-vereador Jorge Eduardo. Quer dizer, naquele momento ele não queria mais ser candidato, enfim, dizia-se que até abandonaria a política. E no grupo ali, numa discussão, você foi a escolhida para que pudesse ter o apoio daquele patrimônio eleitoral que ele tinha naquele momento junto com o seu grupo. Enfim, você se elegeu vereadora e tal. 4 anos depois, você então, já como parlamentar, constrói uma candidatura à reeleição. Só que naquele momento, o ex-vereador Jorge Eduardo também chega e diz, não, peraí, agora também estou voltando. Como é que foi esse momento? Como é que foi, sabe, nos bastidores aí, essa questão de você, já como vereadora, quer dizer, ali alçada ao cargo com apoio de um parlamentar, desenvolveu um bom trabalho, fez a sua trajetória política e até então, né, coisa que não aconteceria, que o Jorge então tinha anunciado que não seria mais candidato, lança-se candidato a vereador. Como é que fica o ambiente político? Então, o Jorge me convidou no primeiro mandato, eu aceitei o desafio, né, com o apoio dele, eu deixei isso claro, que era com o apoio dele. Quando ele veio ele e o Charles também. Charles, né? O Charles Sim. Eu conheço há 25 anos, e o Charles também me apoiou na primeira. Olha. Então eu vim com 2, né, concorrentes, assim dizer, que me apoiaram na minha primeira eleição. Votos que eram seus, então. Isso. E eu tinha certeza que os 2 iam ganhar. Eu não tinha dúvida disso. Para mim, Leandro, eu vou te dizer, tem medo? Não. Eu acho que cada um tem o seu espaço, né? E o que vai acontecer na sua vida já está determinado. Então eu não tive medo. Claro que vieram algumas coisas que as pessoas falam, né? Que as pessoas adoram falar o que não sabe, Sim. né? Então criaram-se muitos fatos, né? Jorge está vindo para acabar com a Luciana. E eu nunca falei sobre isso, porque eu nunca achei que pudesse ser isso, né? O Jorge era um político nato. Eu brinco muito, ele com aquela mochilinha dele, ele é simpático, ele é carismático, ele lembra, ele é carinhoso. Então, assim, o Jorge é um político nato. E é um direito dele, né? Querer voltar ou querer parar. Então, eu não vi nenhuma coisa anormal para mim, né? Até porque, para mim, ele nunca teria saído. A verdade é essa. Uhum. Então, para mim, não era nada normal. Quando ele veio, eu ficaria feliz, como eu cansei de falar, vou ficar feliz se ele ganhar e vou ficar feliz se o Charles ganhar, porque eu sempre vou ter, pelo Jorge Eduardo, gratidão, porque foi ele que me encaminhou dentro da política. Então, por mais que as pessoas tentem fazer o contrário... Tentaram criaram inimizades? Bastante, ficavam falando a todo tempo que ele andava na rua falando mal de mim para todo mundo. Eu falei, mas por quê, se a gente não teve problema? Né? Então, assim, as pessoas gostam muito de criar, né? E eu sempre falei, eu vou ter o mesmo carinho, a mesma gratidão para o Jorge Eduardo sempre, porque quando eu mais precisei, foi o Jorge Eduardo que me estendeu a mão. Então, gratidão se prescreve, né? Então, eu sempre vou ter no meu coração essa gratidão ao Jorge Eduardo. O primeiro mandato seu foi um mandato tranquilo, né? Quer dizer, você, na verdade, conseguiu colocar
algumas ideias suas em prática e tal. O segundo mandato foi mais turbulento ali, o avião estava meio que É, em zonas complicadas. o segundo mandato foi bem complicado, né? Não somente pela política da forma que ela estava, né? Mas eu tive muitas situações, né, que não me deixavam estar ali 100%, Sim. né? Então, assim que a gente veio caminhando para uma reeleição, eu estava com um filho pequeno, né? Depois eu tive uma separação, né, no meio do mandato, que isso não tem como, isso realmente traz um abalo, Te abalou, né? politicamente falando, Poli- emocionalmente falando, talvez, mais do que na esfera política? Sim, onde eu fiquei 25 anos. Casada com a mesma pessoa, 25 anos, né? com o pai de seus filhos. Sim, com o pai dos meus filhos, uma pessoa que eu tenho também muita gratidão, sempre vou ter, né? Então, assim, fiquei 25 anos. Só que chega um momento que ninguém sabe o que se passa, né? Claro. Chega um momento que a gente acha que ali, né, tem que encerrar, tem que cessar e cada um buscar a forma de ser feliz. A verdade é essa. Só que isso, ainda mais quando tem filho, isso é uma dor. Independente de você ter certeza do que quer fazer, isso dói, né? Então, tiveram muitas situações, principalmente porque as pessoas não sabem, né? Eu não ligo muito, de coração, para o que as pessoas falam, não. Pois é, isso que eu ia te perguntar, Luciana. Tirou teu sono em algum momento? Porque imagino, você era uma vereadora da cidade, Sim, você, na verdade, se alçou, né, e chegou a ser líder do governo Fernando Sim. Jordão na Câmara Municipal. Uma vereadora muito prestigiada, né? Não só por ser brigona, mas também por ser articulada e por representar um governo, né? sim, É evidente que você estava na crista da onda e também com o nome no cenário. E aí a pinta a separação e tal. Naquele momento, imagino eu, que existiam várias teses, né? Sim. As mais conspiratórias possíveis Sim. e tal. É. Conseguiu dormir? Aquilo te tirou o sono? Aquilo te deixou numa vibe pesada? Como é que foi? Leandro, o que me tira o sono, realmente, é se o que fizerem interferir, principalmente nos meus filhos. Isso interferiu. Isso tira o meu sono. Uhum. Então, não é o fato da pessoa falar, porque eu falo que falar, todo mundo fala. Sim. Né? O que importa para mim é o que eu sei a respeito, que Deus sabe. Né? Então, é isso que me importa. Tiraria o meu sono se eu tivesse feito qualquer coisa, que Deus olhasse para mim, olha, eu falo muito, a mão de Deus pesa. Né? Então, isso tiraria o meu sono. Mas não tem como, né? Você passar por algumas situações, ter ali duas crianças, né? As pessoas falarem sem pensar, eu sempre falei isso, pensem na família, porque a família do político, ela não tem culpa, né, de você estar ali no meio político. Então, os meus filhos são duas crianças, hoje a Amanda está com 17, mas antes não era uma adolescente, né, que escuta, que vê, né? Então, E que isso faz ter uma visão traumática da política, né? sim, só que assim, eu sou tão abençoada, eu falo que eu sou muito abençoada, porque os meus filhos são maravilhosos, Graças a né? Deus. E a Amanda é assim, é uma menina de uma inteligência, de uma capacidade, eu falo que ela não parece ter a idade que ela tem, Está no ensino médio? tá? No ensino médio, ter concluindo agora. Maravilha. É. Já decidiu a faculdade? Ela fala agora em fazer odonto. Muito bacana. Aí ela é uma menina muito centrada, uma menina que não se deixa abalar por qualquer coisa, e ela conhece a mãe que tem. Então isso me deixava muito feliz. Quando ela ouvia qualquer coisa, ela falava, mãe, eu conheço a mãe que eu tenho. Então, O isso senhor Antônio pra era mim... vivo naquele momento? Não, Não, meu já pai não. faleceu assim que eu tive meu filho. Sim. Meu filho tem 5 Tem 5 anos. anos. Então, Dona foi Luzia ficou muito preocupada com os comentários e tal. A Como é mãe que foi? sofre. Minha mãe, sim. Minha mãe sempre sentiu muito, né? Quantas vezes eu não via minha mãe chorando, porque é o que eu falo, as pessoas que conhecem, né, sabem que não é isso, então sofre, né, quando escuta. Ainda mais uma mãe que escuta falar tanta coisa e sabe que não é verdade do seu filho, né? Você acha que o setor político, você acha que a classe política foi maldosa com você naquele período, Luciano? Sim, bastante. Mas eu falo que não foi a política, são as pessoas. Sim, claro. Né? Uhum. Então, assim, a política, eu falo que ela é maravilhosa. O problema é quem está dentro dela.
né? Porque não tem jeito você falar que não gosta de política, que não quer saber de política. Não, a gente respira política. Tudo na nossa vida a gente precisa, educação, lazer, saúde, o que for. São traços políticos, né? Hoje você recebeu aqui duas pessoas também queridas, que foi o pastor Carlos e o pastor Alex, e o pastor Alex estava falando para mim, a política está na Bíblia, né? Então, assim, é a nossa realidade. O que a gente tem que saber é quem a gente põe para representar a gente na política, né? Eu não sou perfeita, né? E nem quero ser. Eu posso me cobrar ao extremo, mas eu não sou perfeita, eu sei que eu nunca vou chegar à perfeição, né? Deus não agradou a todos, mas irá a gente, né? Mas eu tento sempre fazer o melhor e com a consciência do que eu estou fazendo, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar o político assim, o que o político realmente faz, o que ele quer fazer, né? Que não seja somente em favorecimento próprio. Né? Porque hoje, infelizmente, a marca e onde desanima as pessoas a falar de política, discutir política, são os maus políticos. Então você teve uma luta no segundo mandato, um problema pessoal, né, natural, qualquer ser humano ter, a gente, né, não tem ali um planejamento que a gente siga riscas, haverá curvas no meio da estrada, né? E além disso, você também teve o seu empoderamento enquanto política e a criação de adversários no meio natural da política, que torcem por um tropeço da gente facilmente, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, a política ela tem muito isso latente. Você chegou a ser líder do governo na Câmara Municipal, líder do governo Fernando Jordão. Sim. Aquilo te abriu também, como é que eu posso dizer, portas e olhares para a vida pública? Te ajudou, te acrescentou enquanto política? Sim, sim. Quando eu recebi o convite, na verdade, eu nem esperava, né? Porque eu sempre tive, desde o primeiro mandato, eu sempre tive, não era alinhada, né? 100% ali governo. Então, eu era uma pessoa que sempre tinha ali umas rupturas com o Fernando justamente pelo meu jeito. Né? Porque de ter posição, de achar o que é certo, o que é errado. E muitas era das base, vezes, mas não era uma base cega. Não, nunca fui, né? Só que eu entendi, a gente vai crescendo, né, Leandro? E no segundo eu entendi que não era com briga que a gente ia conseguir, mas com diálogo. Então eu comecei a criar um canal de diálogo para mostrar que não era a vontade da Luciana, não era o desejo da Luciana, mas era o que a população estava em anseio, né? Então, que as pessoas pudessem sair daquilo, entrar no mundo do povo mesmo e ver qual era a necessidade real deles, né? E isso, a liderança me ajudou muito, porque eu consegui construir muitos pontos com o governo, né, usando a liderança da população, com o governo também, não foi só a Câmara. Né? A gente fez um trabalho com os parlamentares, todos eles me ajudaram muito na liderança, né? Ninguém faz nada sozinho, né, Leandro? Então, assim, tinha erro, mas eles sempre iam ali, e eu sempre tratei com ele com diálogo e franqueza. Né? Vou fazer isso, não vou fazer. E quando eu via que algo não estava no caminho certo, eu mesmo falava para o governo que eu não ia pôr. Né, até a gente se alinhar. Então, foi uma liderança de participação, né, onde eu sempre coloquei quais eram as minhas posições e pedia, muitas vezes, para o governo rever algumas posições e o governo revia. Sim. Então, a gente criou uma harmonia ali. Né? Você, enquanto líder, era flexível não só a receber o encaminhamento do governo para dividir com os pares, mas também para tentar acatar as sugestões dos pares e negociar com o governo a flexibilidade de algumas ideias que a Câmara não concordava. Sim, quantas matérias eu não deixei subir, justamente porque a gente não concordava. Não tinha ali fechamento de questão com os pares, né? Sim, então a gente tinha que conversar sobre aquelas matérias, né? Porque quando você vota ali, você não vota para hoje, né, 15 vereadores, para o prefeito, para o vice, para os secretários, não. A gente vota para a população, então a gente tem que ver a demanda dela e o que é melhor para ela. Acerta sempre? Claro que não. Tem gente que olha, acha que aquilo é ruim, mas daqui a um prazo elas vão ver que não era.
né? Porque hoje a política, eu falo que a política de oposição, ela tem que ser construtiva. Eu sempre entendi isso. E oposição tem que existir, né? Eu não acho que a oposição seja ruim, não. Até porque ela tem que mostrar aonde que a gente está caminhando errado. Claro. A gente só tem que ter sabedoria para construir isso. Tem que ser uma oposição propositiva, né? É, justamente. Agora ficar ali falando da vida pessoal, falando disso, falando. Para mim, isso é uma oposição, desculpa a expressão da palavra, mas oposição burra, Agora, né? Que não constrói. em cima dessa oposição burra, e até às vezes, não vou dizer nem oposição, até os nossos aliados, muitas das vezes, Sim. acabam entrando nessa forma de fazer política. Você acha que Angra tem ainda aquela forma antiga de tentar desconstruir a imagem de políticos que podem, na verdade, ameaçar no futuro? Quer dizer, você pega um problema pessoal, que é uma coisa que todo mundo está sujeito a ter, né? E que aquela coisa pessoal, aquele problema pessoal familiar, que é restrito, pessoal e privado, acaba sendo usado politicamente pelos opositores e tal, para tentar desconstruir a imagem daquele político ou daquela política para retirar apoio. Isso você não foi a primeira, infelizmente não vai ser a última. Sim. Mas é uma política, de fato, que dá náuseas, né? Então, Angra ainda vive isso, né? Mas isso é plantado pelo próprio político, infelizmente. Porque muitas vezes a população não sabe o que está acontecendo. Sim. Mas ali você, para poder paralisar um adversário político, você usa a ferramenta de meios, que tiver, justamente sem pensar nas sem consequências avaliar dela. A família, Sim, sem avaliar sim. que atrás de um político tem um ser humano, tem alguém que pode, na verdade, enfim, sofrer diretamente com aquilo. Sim. Quantas vezes eu falei, mas o que tem a ver isso com a política? Né? Porque a figura pode ser pública, a vida não. Sim, a vida é privada. A vida da pessoa. Né? A vida pública está ali. Então, você pode expor, não gosto do seu trabalho, não gosto que você faça isso, você fez isso. É normal, você tem que aceitar. Você está dentro da vida pública, você está sujeito a isso. Mas a vida não. Eu costumo dizer que o eleitor ele não vai votar em mim para casar, para namorar. Ele vai votar em mim para que eu possa ser o gestor da sua cidade, brigar Sim. pela questão da melhoria da saúde, dos debates importantes do município. O eleitor não quer eu como marido, não quer eu como namorado, não quer eu como, sabe, para um date, né? Quer dizer... para você ver, você falou que no início, né, falando das mágoas, se eu falar para você assim, Luciana, como que foi o término do seu mandato e como foi essa trajetória finais com o governo? Não foi boa. Uhum. Não foi boa, né? Claro que isso não me tira a responsabilidade de ter sido base. Claro. Eu fui base durante 8 anos, né? Fui convidada para sair da base, fui convidada para ir para outro partido, né? E muitas das falas que eu ouvia eram assim, Luciana, mas eles te prejudicam, você ainda vai continuar ali. E eu sempre falei que a questão não era a pessoa, era eu, né? Eu não poderia sair de onde eu estava, porque eu passei a vida toda ali, vida política ali, né? Então eu não posso virar as costas de uma hora para outra e falar que não está bom o negócio que eu estava falando que estava, né? Então os convites que eu deixei, né? Não ir, recusei, justamente por entender que não ali ia faltar uma coisa que eu não aceito de mim, né? Que é palavra, compromisso. Se eu falei para você que eu vou até o fim, eu vou até o fim com você. Se eu falar para você que eu não vou, eu não vou. Né? Então, você pode fazer o que for. Né? Se eu chegar em um momento, um limite, eu posso falar. Falei, eu não vou mais com você, porque a gente não está se entendendo nisso. Né? Mas com o governo, eu te digo que eu tive muitas chateações com o governo. Durante a campanha, você teve alguns casos meio que não se tornaram públicos, né? Mas casos que te afetaram diretamente. Sim. Você estava vindo de uma turbulência na vida pessoal, Sim. fragilizada por isso emocionalmente falando, politicamente também, porque foi pego para na verdade, destabilizar o teu projeto político. E durante esse momento da sua
fragilidade, né, eu acho que você gostaria de ser mais acolhida pelo grupo político que você fazia parte. E pelo que você percebeu, foi o contrário. Sim, Há informações, inclusive, eu queria que você falasse, se é verdade ou não, que teve até casos de pessoas que foram proibidas de apoiar, né, cabos eleitorais. Por exemplo, vou colocar aqui, a deputada Célia Jordão, né, você apoiou ela em duas sim. candidaturas, na eleição e reeleição. E teve, e aí você pode me dizer se é verdade ou não esse fato, uma cabo eleitoral que era assessora dela, que estava com você e que, na verdade, essa pessoa foi depois encaminhada para retirar o apoio da sua candidatura e apoiar um outro candidato. Quer dizer, isso de fato aconteceu? Aconteceu, né? Aconteceu sim. É, eu até cheguei a falar isso com a Célia, né? Porque eu fiz campanha para a Célia nas duas vezes que ela veio, Uhum. né? Até por ser uma mulher, né? Eu gostaria de ver mais mulheres. Fico triste de ver que a Câmara perdeu cadeira para mulher, né? De mulher, que eu acho que a representação das mulheres deveria ser maior, né? Então, e eu sempre quis apoiar mulheres, né? Então, eu apoiei a Célia e digo para você, nunca tive. E isso, gente, aí eu vou falar uma coisa bem séria. Eu vejo as pessoas falando de uma forma muito de hipocrisia, né? Os acordos políticos, eles existem. Claro. E isso não é em Angra. Isso é nacional, Sim. né? Isso, eu não sei como é a política dos outros países em questão de acordo, mas acredito que tem em todos os países, né? É uma formação política onde você tem aliados e dentro desses aliados você tem acordo. Isso existe, né? Então não adianta falar, não existe, não quero. Claro, quando você trabalha, você está ali, você está trabalhando, você consegue ganhar uma eleição. As pessoas que vão trabalhar com você, a tendência é que elas vão porque te ajudaram, não foi? É um cumprimento de um acordo, É né? um acordo político. Sim, claro. Então não existe isso. Você né? tem o seu grupo político. Sim. E o grupo político que ganhou uma eleição quer governar com você. Justamente, isso É é isso. normal. Né? E eu nunca tive isso com a Célia. Eu ajudei a Célia nos dois mandatos dela e eu ajudei por acreditar naquela política. Eu nunca fiz acordo político com a Célia e ela nunca me ajudou em nada politicamente. Nunca te ajudou Não. numa eleição tua? Não, assim, né? Assim, de De ali. estrutura, Sim, de alguma coisa? não, nunca. Né? E eu, quando eu fui falar com ela sobre essa situação, tinham pessoas ligadas, estavam comigo, e que eu fiquei sabendo que ela teria direcionado para outro candidato, que eu fui cobrar isso dela, eu fui cobrar mesmo, porque naquele momento ali, eu falei, como é que pode? Eu ajudo a pessoa e a pessoa não ajuda agora. Não retribui? Eu não acho certo, né? Ela me disse que ela não fez isso, né? Mas pelas conversas que eu tive, inclusive com algumas pessoas, falaram que sim. Aquilo te Né? machucou? Sim, bastante. Bastante, porque eu não faço nada para você por interesse. Até porque se eu tivesse feito, eu teria ganho dela. Claro. Entendeu? Então, assim, eu fiz por acreditar e por haver também, dentro de uma liderança política, um direcionamento. Então, isso, na verdade, foi um dos fatos que te, como é que eu posso dizer, aumentou a sua tristeza no decorrer da sua campanha. Você estava numa campanha que era uma campanha estável, né? Quer dizer, e muita gente vendendo, mas a Luciana está com problema, não vai se eleger, não sei o que dizer. É o que mais tinha. E aí você pega fato como esse e isso te deixa, como é que eu posso dizer, muito, muito chateada, porque a gente espera ser abrigado na hora que a gente mais está precisando. Né? Mas eu te digo que isso, para mim, não foi... Fiquei chateada? Fiquei. Mas passou. Né? Porque eu via realmente uma representação minha ali. Né? Eu pedi voto e votei, acreditando. Né? E era então, interessante, e era interessante também o reverso, quer dizer, da mesma forma que você defendia uma candidatura feminina, era também que uma liderança feminina incentivasse que tivesse mais vereadoras. Quer dizer, não, peraí, deixa eu pegar aqui agora... Abraçar. Eu vou abraçar as candidatas. Sim, também. Só que não foi só isso. Para mim, o pior de tudo, né, foi numa conversa minha com uma pessoa e o que eu ouvi.
Entendi. né? Por influência de um secretário do Fernando, foi trazer o meu ex-cunhado contra mim. Foi, na verdade, uma construção da candidatura dele, quer Foi dizer... o governo que fez. Não entendi. Então Você isso acha que foi aquilo tirou algo... voto seu? Não digo que tirou, que não te falo nem que tirou voto, né? Se fosse isso meu maior problema, eu saberia que isso pode acontecer, Claro. né? Num jogo você entra, mas você pode perder, você pode ganhar, você pode perder, faz parte, né? Mas eles trouxeram um problema dentro da minha casa, Entendi. né? Então, assim, imagina, é isso que eu estou te falando, minha filha, primeiro voto dela, né? Ficar Ela dividida tava entre ali. a mãe e o tio. Não, e não é só isso. Ela viu um tio contra a mãe. E ela cobrar isso do tio. Já que o tio também trabalhava comigo. Né? Então, e a fala dele foi: eu só vim porque o governo falou que eu tinha que vir. Isso, e eu cobrei do governo. Né? Então, eu representei o governo 2 anos, né? Eu arrumei inimizade dentro da Câmara também, porque nem todo mundo que eu estou te falando gosta das posições, e eu sempre botei as posições, né? E tive problemas também na rua? Tive, claro. As pessoas questionam algumas votações, faz parte, né? Então, eu vestia a camisa do governo, mas o governo não vestiu a minha. A verdade foi essa. Você tinha muitos Né? cargos no governo? Não. Você era uma das vereadoras que mais tinha cargo? Porque Não. no ranking... Não, eu sempre fui a que menos tinha. Mas eu nunca fiquei lá implorando por isso. Eu queria ajudar as pessoas? Queria. Queria ajudar meu grupo político? Queria. Mas o meu propósito maior não era esse. O meu foco maior não era esse. Então, dificilmente, aí, se você achar alguém que fale ao contrário, você pode botar frente a frente comigo. Dificilmente eu ia no governo pedir qualquer coisa para mim. Né? Eu sempre pedi realmente em prol da população e das pessoas que levavam demanda para mim. Luciana, agora, durante a campanha, né? Bom, pelo menos depois da campanha, que durante a gente, né? Acho que as pessoas elas deixam um pouco mais isso, o pensamento polêmico e tal, meio que recolhido. Mas depois da campanha, muita gente acaba soltando algumas coisas. E no corredor político, você foi acusada, se assim posso dizer, politicamente falando, de não ter apoiado Ferretti. Acho que você deve ter ouvido falar sobre isso. Escutei. Afinal de contas, você apoiou Ferretti, apoiou Renato. Como é que é essa história Luciana, Renato do PL? Então eu escutei isso. Aproveite essa oportunidade para poder deixar isso muito claro. Né? Acho que para dissipar qualquer tipo de comentário ou afirmação. Não. Apoiei mesmo o candidato da oposição. Então, o que aconteceu? Então, é o que eu te falei. Dentro da política, eu vejo as pessoas, principalmente no período de eleição, como adversários. Eu não vejo como inimigos. Eu falo muito isso. Eu não tenho inimigo político nenhum. Se alguém me considera assim, fica ali sozinho, né? Porque eu não tenho isso. Então, eu sempre me dei bem com todo mundo. Eu tenho uma relação boa com o Zé, tenho com o Renato, veio também o Rafael, sempre tive uma boa relação com o Rafael. Vinícius? O Vinícius eu não... Nem tanto, né? Eu não tenho. Mas é uma questão, assim... pessoal, não é nem questão de política. Claro. Ele é um técnico muito bom, eu sempre falei isso, mas como pessoa não se enquadra no que eu entendo. Então eu nunca tive uma boa relação, né, mas não falo dele enquanto gestor. Sim. Né? Agora o restante, eu sempre tive uma boa relação. E o Renato, quem me apresentou, foi o Fernando Jordão. E depois, foi na campanha da série, e depois eu continuei com relação com o Renato. A gente continuou se falando, trocando ideia, tomando café. E ele nunca viu o Renato em traçado político. A gente conversava sobre a cidade, mas nada de partido, de pessoa política. E quando começou, ele veio falar comigo. E eu falei para ele, Renato, eu não tenho como ir, né? Porque estou ali no governo, não é questão ele, mas sim eu vou ficar uma pessoa sem palavra, eu não quero fazer com o Fernando, com o governo, o que fizeram comigo, né? Então eu não tenho condições, mas sempre respeitei, né? Nunca falei mal, que não é uma política que eu faço, eu não gosto desse tipo de política, né? E depois eu fiquei sabendo que a fala de muitos secretários do governo, não ouvi isso do Ferretti não, tá?
Se eu falar que eu ouvi, eu estou mentindo. Inclusive, eu questionei isso o Ferretti. A única coisa que eu falo que o Ferretti ainda não fez, que eu acho que ele deveria fazer, principalmente com aqueles que foram realmente leais na campanha dele, é conversar. Eu sinto falta de um diálogo dentro do governo. Né? E isso eu estou falando de um setor todo, não é só o Ferretti. Eu sinto muita falta de diálogo dentro do governo dele. Pensei que fosse um governo que ia ter um diálogo melhor, né? Então, assim, eu não tenho um Renato como inimigo e não vou ter. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Né? Se a gente tiver amanhã qualquer corte em relação de amizade, vai ser uma coisa que eu tenha feito, ou que ele tenha me feito, que cessou isso. Não tem problema nenhum com relação a isso. E não apoiei o Renato. Você apoiou o Ferretti? Eu apoiei o Ferretti. Que era do pedi seu partido, voto, inclusive, né? Justamente, pedi voto. E te digo mais, mano, convenci muita gente a não deixar de não votar nele, que não queriam votar. Fiz as pessoas votarem nele, né? Porque eu falei o quanto era importante para mim dentro de partido. Então eu fiquei muito chateada, principalmente porque eu não gosto desse negócio de coisinha, de fala daqui, fala dali. Quer me perguntar, pode me perguntar, que eu vou falar e assumo a responsabilidade da minha fala. Né? Então eu fiquei muito chateada. Amigos meus ficaram muito chateados. Pessoas que caminharam comigo ficaram, que não queriam botar o 15, mas botaram porque eu pedi. Né? Eu tenho uma amiga lá dentro do Belém, que ela falou para mim que ela tá doida para encontrar com o Ferretti. Porque ela vai falar que se ela votou, a família dela votou, foi porque eu fiz ela botar o 15. Né? Como pode falar que eu não pedi voto e não caminhei com ele na eleição? Mas a política é assim, né? Então as pessoas falam o que quer, você recebe o que quer, né? E acreditam no que quer. Eu tenho uma consciência muito tranquila, né? Eu acho que você também participou do negócio da Polícia Federal, né? Teve da questão da Polícia Federal, falaram que eu fui no mesmo horário que o Renato. Falei, bem, se eu fui, eu não sei. Eu fui chamada, né? Eu recebi a intimação, eu fui chamada e eu fui lá. Agora, se ele foi, se ele não foi, porque você falou. Eu falei, não, eu não falei. Várias histórias aconteceram e eu falei para ele uma vez na eleição, quando ele disse o que está acontecendo, eu falei, eu acredito até em elefante voando ultimamente, né? Como eu não vou acreditar nisso? E se eu falasse qualquer coisa diferente, então eu menti em sede policial, porque tem meu depoimento lá. Meu depoimento está lá. Dizendo que eu não sei de nada, eu não vi nada. Perguntaram até se eu tinha visto você. Olha, eu também não vejo. Há tempo eu não vejo o Leandro, que há tempo eu não vejo a Luciana, né? Pois é, eu falei, eu não sei, porque eu não sei nem se teve, se estava, não sei. Para quem, na verdade, está acompanhando a gente, foi durante o processo eleitoral, você tem diversos embates jurídicos e, evidentemente, que isso se transforma em investigações e tal. Isso foi aquela questão daquela famosa ata, que depois foi... Enfim, a própria TRE já deu o seu encaminhamento e tal, o seu parecer quanto a essa questão. Agora, Lu, você, na verdade, teve a sua insatisfação durante a campanha, você viu depois do resultado eleitoral aquele distanciamento ainda maior por parte do governo em você. Uhum. Eu te perguntaria justamente sobre isso. Depois que acabou o mandato, quem foi teu principal aliado durante o mandato? Te ligou? Não. Mas isso eu te digo que não me faz falta. Não. Porque quem importa para mim está do meu lado. Então, assim, isso... eu entendo que algumas coisas são passageiras. Eu não agiria da mesma forma, mas isso é de pessoa para pessoa. Eu não tenho como exigir que você seja igual a mim, ou pense igual a mim. Quer dizer, o Fernando Jordão não te ligou? O Fernando, ele me mandou uma mensagem 2 dias depois da eleição. Da eleição, nesse período depois do mandato. Não mandou, mas eu acredito até que não tenha mandado, porque quando ele me mandou a mensagem, eu fui... Fui falando tudo com o meu coração. Você desabafou. E ele deve ter ficado assustado. Né? Toda aquela... O que eu tinha de mágoa, eu falei, porque realmente o fato dele ter posto alguém da minha família contra mim naquele momento, isso me magoou muito. Então eu falei, eu saí falando. Então talvez ele não tenha falado mais comigo justamente por isso. Célia também não? Não. Sério, não. Mas eu olho assim... Porque, na verdade, tua relação era mais com o Fernando, né? Não com a deputada. Sim, mas depois até estreitou.
tá? Depois estreitou, tanto que eu, quando tinha alguma ideia, eu passava para ela Sim. na LED para contribuir, né? Principalmente com as pessoas. Então, com a Célia, eu comecei a estreitar. Teve esse Arranca-rabo aí, né? assim, né? No modo popular de dizer, né? Porque eu poderia Essa engolir. treta. Eu falo muito isso, eu poderia engolir. Aquilo ali ficar quietinha, como todas as pessoas, praticamente dentro da vida pública, fazem. Né? Elas não falam o que pensam realmente. É o politicamente correto, né? E eu já não. Eu já peguei o telefone, eu já liguei, eu saí falando. Já desabafou lá, já estava com a paciência numa campanha extremamente complicada. Mas isso sempre foi o meu perfil. Né? E dentro da política. Sem filtro? Sem filtro. Eu sempre fui. Eu falo que eu tenho que me filtrar um pouquinho mais, porque eu sei que né, às vezes vai, mas eu prefiro ser assim do que. Eu sempre andei na cidade, nunca parei de andar na cidade. Né? Sempre aceitei as críticas, nunca não deixei de não aceitar ou mudar. Né? Continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. Né? E isso, para mim, é o suficiente. Né? Estão do meu lado a minha família, os meus verdadeiros amigos, né? Que estão ali todo tempo. Inclusive, Leandro, a minha campanha, né? Aí eu tenho muito, mas muita gratidão. Foi feita por amigos, principalmente. Porque na crise que você vê quem de fato é amigo, né? Porque eu vi amigos, fora a minha assessoria que estava ali comigo, né? Alguns de uma forma muito mais intensa, porque realmente não era só assessoria, né? Mas eu vi amigos meus que nunca na vida se meteram em fazer qualquer trabalho, qualquer política, e eu vi eles assim, marcando encontros comigo, buscando gente para me ajudar. Então, assim, foi uma eleição que a gente pode não ter o resultado final que a gente queria, sim, mas me mostrou assim como eu tenho pessoas do meu lado que me amam, né? Então, como isso é importante. Então, se político não me ligou, se político não, para mim não interfere, né? Foi esse dia a gente conversando. O tempo a gente entrega quem a gente gosta, né? Então, aqueles que a gente não tem esse mesmo elo, a gente vira e vai embora, que a vida se encarrega de tudo. Você tirou um ano sabático, aí você ficou esse tempo depois do fim do mandato mais recolhida, mais ali na sua. Eu tive um momento assim. Agora você voltou para ativa. A Luciana Valverde está tinindo aí no 220, pronta para entrar na arena política novamente. Então, aí eu vou te atribuir até um pouquinho isso aí, né? Eu, quando acabou o mandato, claro que a gente fica triste, né? Porque a gente não alcançou. Claro. Se qualquer pessoa que falar diferente é mentira. Está sendo hipócrita, né? A gente fica triste porque não é só você, é um grupo, né? Então você vê a situação das pessoas também, você entristece, né? Mas foi para mim também bom, né? Foi um momento meu, com meus filhos. Eu ouvi a minha filha falar que a gente não tinha tempo para deitar na cama e conversar junto, né? Então, e a gente ter todo esse momento, né? Então, para mim também foi maravilhoso, né? E a gente vai crescendo, né? As diversidades da vida fazem a gente crescer. Foi quando eu comecei a conversar com você que né? Porque dificilmente eu vejo pessoas com a mesma opinião, com o mesmo traçado político do que eu tenho. Né, que eu falo que a política para mim ela é grandiosa, né? Então, mas ela não se faz sozinha, ela se faz com um grupo, né? E você não pode virar as costas para esse grupo, né? Então, quando eu ouvi você falando do jeito do seu entender de política, do partido, né? Tudo isso foi algo que me agradou, por ver que nem tudo está perdido ainda dentro do cenário político e que a gente pode alcançar aí um tempo, realmente um trabalho de conjunto que vai trazer bons resultados, principalmente para a população. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Bacana. Lu, para fechar aqui o nosso bate-papo, queria te perguntar duas questões. A primeira, sobre a questão do governo Ferretti. Você, né, afirma categoricamente aqui, era do partido do prefeito, fez campanha com o prefeito, né, sempre teve muitas posições incisivas e talvez essas posições distanciem algumas pessoas, que é natural do processo, porque ninguém está acostumado a ouvir muita franqueza, a verdade. As pessoas querem apenas ouvir o elogio, né? Nunca ouvir uma crítica. Crítica não, crítica é aquela pessoa muito negativista. Não vou atender o telefone, não vou responder a mensagem e tal. Mas enfim, você foi muito direta, mas aliada de primeira hora também.
o governo montou, enfim, o seu secretariado e tal. A primeira pergunta nesse sentido, dos nomes aí, e olha que essa pergunta talvez já até passou o time, porque já estão quase 6 meses de governo, quer dizer, então nós estamos falando de um governo com quase meio ano de vida já. Surpreendeu a escalação de alguns nomes do governo ou você já tem esses nomes como já esperado para o grupo político do Ferretti? Não, me surpreendeu. Alguns nomes me surpreenderam. Me surpreenderam, sim. Eu nunca imaginei até, né? Mas eu não sei enquanto profissional, né? O que a pessoa é enquanto profissional. Mas eu falo que o secretário, né, de qualquer governo, você não pode ser somente técnico. Você tem que ter a política ali também envolvida. Senão você não consegue abrir um diálogo, né? Então, alguns nomes são nomes que me surpreenderam, né? Eu falo com o Ferretti, né? Às vezes eu mando mensagem para ele, quando eu vejo alguma coisa que não me incomoda, eu mando, porque eu votei nele, eu pedi voto, e as pessoas me cobram isso, e eu cobro dele, né? Então, eu mando mensagem, ele responde, todas as minhas mensagens ele me responde, né? Eu não posso falar isso. Se ele está atendendo, tem muita reclamação disso, que dizem que ele não atende, as pessoas na prefeitura. Eu falei, bem, no WhatsApp ele atende, manda para ele, né? Então, isso eu não sei. Acho que eu não sou nenhuma cientista política, né? Mas acho, enquanto população, que algumas coisas deveriam ser revistas, porque a gente já passou aí mais de 100 dias, né? A população não viu ainda ali direto, né? Para que o governo veio. Eu ia te perguntar isso. Tem uma marca já, o governo que nós apoiamos? Eu não sinto, Leandro. Isso eu não sinto, porque quando você tem um governo de continuidade, você espera quando chegue e avance, né? E a gente não viu efetivamente esses avanços. Se eles vão acontecer, eu espero que sim. A gente tem visto bastante reuniões para tentar avançar, mas a gente não viu na prática o que isso trouxe, né? Ou vai trazer. Claro que nada é assim no estalar do dedo, né? Tudo requer as articulações políticas, né? Que tem que existir um caminho, isso dentro da administração pública é moroso, não é uma coisa rápida. Mas por ser um governo de continuidade, em alguns segmentos da prefeitura, eu vejo como se a gente estivesse no início de um outro governo, né? E eu acho que eu já até falei isso para o Ferretti, né? Eu acho que... E o que eu mais sinto, né? E aí eu não estou falando da Luciana, não estou falando do Leandro, né? Eu estou falando no geral. Eu falo que quando você, dentro de um grupo político, uma experiência política, de uma campanha, eu vou abraçar quem me abraçou. Isso é normal. Eu vejo muita gente ser abraçada, mas não foram as pessoas que abraçaram a campanha, né? Então, isso me entristece, não estou falando pela Luciana, não, né? Mas por outras pessoas que às vezes eu pergunto, falam assim, não falou comigo ainda, né? Que eu acho que é um erro, porque se você tem ali a pessoa fiel a você, e se você abraça ela, você vai ter sempre ela junto com você, né? E eu sinto muita falta disso no governo, porque eu pedi apoio, pedi voto para o governo, muitas pessoas que hoje eu vejo que se entregaram, mas não estão ali participando desse momento também. Então, eu conto isso com o Ferretti também, tá? Eu conto isso com o Ferretti e ele concordou. Muito bem. Entendeu? Ele concordou com isso e eu espero que ele reveja algumas coisas. Vereadora, o que esperar da Luciana daqui para frente, politicamente falando? O que teus eleitores podem esperar de você? Ano que vem você vai se posicionar, aliás, eu soube até que você teve convite até para ser deputada, candidata a deputada e tal, mas a Luciana, ela vai entrar nessa eleição do ano que vem para mostrar para os seus eleitores que na verdade já está viva politicamente, mostrar até para os, não vou dizer desafetos, talvez seria uma palavra muito pesada, mas aquelas pessoas que achavam que a Luciana estava morta, a Luciana vai tentar demonstrar que a Fênix está viva? Eu pretendo caminhar ano que vem ajudando, sim. Principalmente com as pessoas que tenham um traço político parecido com o meu, né? E eu falo que não são, eu sempre falei isso, não são eleitores, são amigos, né? Porque o que eu tive de porta aberta para mim e que ainda permanece e me cobram,
né? Para estar presente com eles. Então, isso é gratificante demais. Ouvir a pessoa falar para você, você pode contar comigo, eu não quero. Eu ouvi esses dias uma amiga minha que vota em mim, ela virou para mim e falou para mim: Lu, é você que está me pedindo, eu confio em você. Então, isso é maravilhoso. Você entrar na casa da pessoa, né? A pessoa deixar você participar da família dela, né? E não te abandonar, independente do cargo que você tenha ou não. Então, os meus amigos eleitores continuam ali me abraçando, orando por mim, né? Como muitos, eu recebo oração, né? Então, assim, isso para mim é prazeroso, porque eu consegui conquistar, não foi o eleitor, eu consegui conquistar um amigo aí para a vida, né? Então, isso é maravilhoso, é muito bom. Olha, eu costumo dizer que a vida é uma roda gigante. Sim. E, na verdade, o grande erro da política, e eu vou dizer da política da cidade também, é alguns atores políticos subestimarem os outros. E aí o recado que eu dou aqui, aproveitando o nosso podcast, que é o momento da gente poder abrir o coração, conversar e olhar frente a frente, as pessoas da cidade conhecem quem é quem tem ideias, quem tem projeto, quem tem pé no chão, quem conhece a cidade. Política não se faz só com dinheiro. Lê do engano de quem acha que está aí com a mala e vai comprar todo mundo. Já se provou ao longo do tempo que tem gente que a mala às vezes distribui, mas na hora H muita gente pega dinheiro da mala, mas não corresponde àquilo que a mala esperava. Portanto, recado que talvez daria aqui é que não subestime ninguém, não subestime nenhuma liderança. E nunca esqueça que a vida é uma roda gigante. Ora você está por baixo, daqui a pouco a roda vira, você pode ir para cima e por aí vai. Eu conversava com um amigo antes de entrar no programa aqui que o seu amigo hoje, ou o seu desafeto hoje, ou quem você tratar mal hoje, amanhã pode ser o seu patrão, ou vice-versa. Então é preciso ter muita responsabilidade em saber tratar os amigos, os aliados e jamais subestime nenhuma liderança dessa cidade. Aliás, não só politicamente falando, mas também na vida, né? Lu, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui no programa, abrindo seu coração, primeiro falando da sua vida pessoal, dos seus problemas, dos seus embates, de como você está superando esse momento, né? Que eu acho que isso é muito importante. Olhar para cima, focar e seguir adiante. Eu acho que muitas mulheres, elas conhecem o trabalho, não só mulheres como famílias, né? Conhecem a tua luta, acreditam na Luciana, sabem da sua capacidade enquanto mulher, enquanto militante, enquanto advogada, enquanto política de modo geral, e sabem que você ainda tem muito a oferecer para essa cidade, né? A gente precisa de lideranças, principalmente femininas, que se colocam à disposição do povo. Aquelas pessoas que não veem a política como aquela maneira de ganhar dinheiro, de apenas se apropriar do dinheiro público. Eu vejo aí, esse dia eu estava assistindo uma certa jornalista e, sabe, apontando o dedo aqui, apontando o dedo ali, e aí veio uma memória para mim, né, na minha cabeça, um filme. Olha como é que é a vida, né? Uma hora estava se dando muito bem com o dinheiro de cofres públicos, sendo alimentada de forma muito intensa pelos cofres públicos, rompeu, fechou-se a fonte, fechou-se a torneira. Hoje parece que aquele que, sabe, a alimentava, hoje são os teus próprios inimigos, né? Assim que ela intitulou. Então, infelizmente, tem gente que vê a política apenas aquela forma de, sabe, se quando tiver dinheiro, Sim. eu sou amigo, eu sou aliado. Depois, quando tiver dinheiro, eu sou inimigo. Infelizmente, nem todo mundo pensa dessa forma. Então, que bom que você, a pessoa que pensa a política com P maiúsculo, com responsabilidade, estou muito feliz em estar aqui frente a frente com você, porque você também se enquadra naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente pensa, né? E isso faz com que a gente não desista da política. E não podemos desistir, porque sim, a população, eu não tenho dúvida, que os amigos que conhecem você, que conhecem a Luciana por completo, sabem que você é uma pessoa que, antes de pensar no seu bem pessoal, você pensa nas pessoas, você pensa na política como um todo, a política de beneficiar as pessoas e de ver a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu ainda acredito que há políticos que pensem assim, e você que está aqui na minha frente, eu creio piamente que é uma das pessoas que também
corroboram com esse pensamento. Obrigado por estar Sim. aqui. Obrigada, Leandro. De coração, obrigado. Olha para essa câmera e deixa a mensagem para os teus eleitores, para os teus amigos que estavam com saudade da Luciana, há tempo que não via a Luciana na tela, estão vendo hoje nesse podcast, então aproveita, olha por essa câmera e manda o seu recado. Primeiro eu quero agradecer, né? Eu acho que eu não tive essa oportunidade, aí eu te agradeço muito por isso, né? Pelas pessoas que confiaram em mim nas eleições passadas, caminharam comigo, eu sou eternamente grata. Dizer que a Luciana está aqui, independente de política, se precisar, é só fazer contato, meu telefone é o mesmo há 20 e poucos anos, né? Eu não mudei de telefone, de número, está aqui. Então, é só agradecer mesmo e dizer que elas me esperem, né, um pouquinho aí, que a gente vai chegar, né, com coisa nova, com uma nova forma, e que eu tenho certeza que a política ainda vai ser grandiosa na sua forma e que a gente merece, que nós merecemos. E eu vou deixar aqui um carinho muito especial, porque a gente nem abordou, mas eu tenho um amor muito grande pela causa autista, né? Porque eu tive muitos votos também na causa autista, justamente porque eles me ensinaram a respeitar e ter amor nas indiferenças, né? Então, agradecer eles pelo carinho que sempre tiveram comigo, né? Por ter me ensinado tanto, por ter me dado tanto projeto, que eles me passaram muitas ideias, né? Para que a gente pudesse aí agregar a causa autista. Então, muito obrigada. E obrigado ao pastor Carlos, né? Que falou aqui de mim. O pastor Alex está ali também sentadinho. Toda a sua equipe aqui. O pastor Alex me ensinou um pouquinho hoje ali sobre a cooperativa, né? E isso é muito importante. Eu espero que Angra avance cada vez mais. Eu, como angrense, quero muito isso para minha cidade. Eu conversei hoje com a vereadora Luciana, vereadora de 2 mandatos, ex-parlamentar do município, que esteve aqui, frente a frente, abrindo o coração e conversando um pouquinho no nosso podcast. Até a próxima. Tá certo então! E aí, gostou desse conteúdo? Gostou do programa de hoje? Então se inscreva agora no nosso canal e aperte aqui as notificações, o sininho, para que você possa receber as novidades do nosso programa, as novas edições e já ser avisado aqui no momento que a gente entrar no ar. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo programa. Fala Leandro Silva, um ombro amigo para o que der e vier. Tá certo então!